Olá, pessoal! Hoje nós vamos então, tá? Fazer aqui juntos a resolução, tá? Do cálculo da matéria seca, tá? Da asa, cálculo da asa, tá? Que é o quê? A amostra seca ao ar, tá? Ou então também pode ser chamada, gente, de pré-secagem dos alimentos, tá? Essa pré-secagem ela é feita onde, pessoal? Ela é feita nas estufas de ar forçado, tá? E essa estufa, ela vai ficar na temperatura de 55 a 65 graus, tá? E esse material vai ficar nessa estufa, pessoal, por 72 horas ou até chegar em peso constante, tá? Só que nesse tempo aqui e nessa temperatura, a gente já consegue, tá, essa constância de peso, ok? Quando que a gente vai fazer essa pré-secagem, gente? Quando o nosso material tiver menos ou uma porcentagem igual que 88% de matéria seca, tá? Então, esse produto ele vai ser dito como produto úmido. Quando a gente tem um produto úmido, então, a gente procede, então, à pré-secagem, tá bom, pessoal? Então, outra coisa também que é muito importante, gente, quando a gente faz a pré-secagem, é sempre, tá? Sempre considerar o peso, tá, do recipiente que a gente tá utilizando, tá? Então, a tara, tá? O que é a tara? É o peso do saquinho, é o peso da bandeja, é o peso da marmitinha que a gente comentou, tá? Então, essa tara, ela tem que estar sempre descontada, tá? Do peso do material que a gente tá pesando. Então, você pesa o saquinho, tara, aí assim você coloca o material dentro, aí faz novamente a pesagem, tá? Então, considera sempre, tá? O desconto dessa tara aqui, ok? Então, vamos lá, gente, no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo, a gente vai calcular, então, a asa, tá? Ou a pré-secagem de uma silagem. Então, a gente foi lá na propriedade, na fazenda, fez lá a amostragem de silagem, né? Várias subamostras. Dessas subamostras, a gente fez uma amostra composta. Essa amostra composta, a gente fez uma homogeneização, tá? E essa homogeneização a gente tirou uma alíquota e nessa alíquota é que a gente vai fazer a determinação da asa. Então, a gente foi lá e pegou o peso do material verde, tá? Do material da forma que ele tá na sua matéria natural, tá? Então, na matéria natural. E a gente pesou, descontou a tara e deu 227,5 gramas, tá? Então, é o nosso primeiro peso. Depois, esse material ficou lá, tá? Na estufa por 72 horas a 55 graus Celsius, né? E a gente tem, então, o peso do material, tá? Pré-seco, tá? Então, a gente tem ali a asa. E a gente pesou novamente esse material, tá? E estando esse material pré-seco, quando a gente pesa e já desconta a tara desse material, a gente tem o quê? 100,5 gramas, tá? Então, recapitulando, aqui a gente tem o peso do material verde, que é a matéria natural, e aqui o peso do material pré-seco, que é a asa, tá? Que deu 100,5 gramas, tá? Então, como é que a gente faz a conta? Qual que é a fórmula que a gente vai usar? A fórmula é a seguinte, pessoal, é a asa, tá? A amostra seca ao ar por cento, que é que a gente quer saber a porcentagem, que é igual a matéria seca, tá? Primeiro, a asa, a amostra seca ao ar, em gramas, ok? Dividido, tá? Pela matéria natural, em gramas também, ok? Então, a gente vai fazer o produto seco pelo produto na matéria natural e vai multiplicar por 100, ok? Então, dessa forma, a gente consegue, tá, a porcentagem da asa. Então, trocando aqui o nosso fórmula pelos números, né? A gente tem que asa por cento é igual a 100,5 gramas dividido por 227,5 gramas, tá? Vezes 100. Então, né, fazendo aqui a divisão e multiplicando por 100, a gente tem, então, que a nossa asa por cento, que a nossa pré-secagem, ela é igual a 44,18%, tá? Então, é assim que a gente determina a asa. É uma conta bastante fácil, tá?
E vocês vão utilizar esse tipo de secagem aqui quando a gente falar, né, gente, de produtos que têm uma grande quantidade de umidade, tá? Então, menos ou igual que 88% de matéria seca, ok?